Boa noite, DEPAC. Estão acordados ainda? Tá bem? Todo mundo firme, forte? Pessoal, é o seguinte, quando o tio Dio me convidou, no ano passado ainda, ele falou assim, o tema é Você não é todo mundo. Só que ele tinha falado, eu achei que eu falaria um outro tema. E aí ele falou assim, não, o seu é incorruptível. E aí, uma coisa interessante quando a gente fala para adolescente sobre a questão de incorruptível, o que é incorruptível? É não se deixar levar, é não se deixar corromper. E aí é que está um ponto interessante. O que pode ser corrompido? Aquilo que está comprometido. Então, um jovem cristão só pode ser corrompido se ele estiver comprometido. E é aí que você vai se responder para você mesmo essa noite. Com relação a amizades, qual a sua primeira e principal amizade? Com quem você está comprometido? Você respondendo isso, você vai saber como que você vai tomar suas decisões, se você vai se deixar levar ou não. Abra sua Bíblia em Marcos 10. E eu sempre falo que o reino de Deus é constituído de amigos. Não adianta você só chegar e falar assim, o irmão lá da igreja. E aquele que você tem mais intimidade, você chama pelo primeiro nome. E o outro é só o irmão. E aí, a gente tem uma dificuldade em criar esse laço na igreja, que às vezes a gente consegue lá fora. Afinal de contas, você vai na escola todo dia, tem lá os seus amigos, e vai ter alguém que vai andar junto com você. E quem vai andar junto com você, quem vai decidir, quem vai andar junto com você, às vezes não é uma questão de você falar, sai fora ou não, é como que você procede. E Jesus ele é o maior exemplo de como proceder com uma amizade. Jesus, ele sabia o ponto certo de como lidar com cada situação, para que essa amizade se fortaleça. E vocês que estão, às vezes, começando uma amizade, que pode durar por muitos anos, é importante você identificar isso na sua amizade. Em Marcos 10, a partir do versículo 17, um jovem vai chegar para Jesus, como se fosse para começar uma amizade. Só que algumas coisas que essa conversa vai revelar, é que o começo, como que alguém se apresenta para você, já demonstra o que ele quer com você. E é aí que você tem que identificar. E você tem que saber já, eu falo assim, já vem com conversa mole, e você tem que identificar. E Jesus identifica. A partir do versículo 17 diz o seguinte, quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos, como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando, quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu, isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho,
que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos orar? Senhor maravilhoso Deus, nosso Pai, fala aos nossos corações, ó Pai, o Senhor já tem falado nos corações desses jovens desde a segunda-feira, e continue, Senhor, completa a Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Uma coisa interessante sobre como a amizade tem que se seguir, é que, se você consegue lembrar, como que você conheceu o seu amigo? A pessoa que está do seu lado, você lembra como você conheceu? Como que foi a primeira conversa? O que vocês falaram a primeira vez? Tem gente que já chega já com uma intimidade, né? Já chega chamando, já coloca apelido. Jesus, ele chegou para os seus amigos, aqueles que ele tem como amigos, os discípulos, e ele chegou e viu-os lá pescando, chegou, vem comigo que eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Essa promessa que Jesus fez é algo que, se você pudesse, logo de cara, saber o que de bom você poderia tirar de uma amizade, não seria importante? Se um amigo seu chegasse e falasse assim, olha, eu vou te ajudar, aí na escola todo dia iremos juntos e voltamos. Se você estuda à noite, sabe como é bom ter alguém para ir e voltar de um lugar. A gente vai ficar junto então para ir nos congressos. Quem às vezes tem que ir sozinho no lugar, a mãe já não deixa. Se vai junto com outro, aí deixa. Jesus, ele estava andando com aqueles homens, que eram seus amigos, só que eles ainda não sabiam exatamente o que essa amizade ia render. Eles tinham um pouquinho de dificuldade de ver o que essa amizade ia render. Jesus oferece uma amizade para eles, e quando você se achega a uma pessoa, a amizade verdadeira é aquela em que você chega sem interesses. Você chega interessado na pessoa. Quer uma prova de como você pode chegar em alguém e se mostrar interessado por esse alguém? É se você chega em uma pessoa e você está mais preocupado em conhecer a história dele do que falar a sua. Já parou para pensar nisso? A gente adora contar história. A gente adora falar o quanto foi legal a viagem que a gente fez, o quanto foi bom a gente ter ido no parque. Nas férias eu fui no Wet n Wild lá, desci no tobogã, tomei uns capotes lá. E aí você fala, e essa sua experiência você quer falar para todo mundo. Aí chega alguém novo na escola, aí você encosta nele e você vai lá contar pela 18ª vez o que você fez no parque aquático, porque você quer falar. E às vezes a gente faz assim com a amizade. E a amizade que a gente começa desse jeito, ela pode mudar e se tornar uma amizade de verdade, ou vai ser só uma disputa para quem fez a coisa mais legal. Já viu aquela o meu tênis é mais legal, mas a minha camiseta foi... Aí tem sempre aquele cara que quer contar vantagem, aquela menina quer contar vantagem. A amizade que Jesus oferecia era uma que você tinha que andar com ele para entender o que ele poderia te oferecer. Ao andar com Jesus, você ia ter algumas confrontações, você teria algumas dificuldades de entender as coisas. Os discípulos tiveram várias dificuldades de entender. Já aconteceu com você encontrar com uma pessoa, e aí você conversar e você falar assim, parece que a gente se conhece há muito tempo, parece que a gente se conhece desde criança, as ideias bateram. Mesmo essa pessoa que as ideias bateram, ela tem uma história, ela tem algo para compartilhar com você. Jesus, ele mostra que, para ser um amigo de verdade, você tem que saber conversar. E você tem que saber chegar. Ele fala com Pedro, que ele, por assim dizer, você já teve um amigo que você chega e fala assim, a pessoa fala o nome, logo de cara você já, eu não vou acostumar com o seu nome não, e já dá um apelido. Jesus fez mais ou menos assim, porque o nome dele é Simão. E Jesus tinha uma forma especial de chamar. Parece que Jesus sabia o que ia render isso aí.
Porque se você for falar de exemplo de amizade, e você ler só o livro de Marcos, você fala assim, pô, Jesus escolheu errado, hein? Porque Pedro não é amigo, não. É amigo da onça. Olha as coisas que aconteceram entre Pedro e Jesus. Se você for lá no capítulo 8 de Marcos, a partir do versículo 27, você vai ver que Jesus vai ter uma conversa interessante com Pedro, com os discípulos. Mas ele vai fazer uma coisa que a gente deveria fazer às vezes. Como que a gente sabe o que um amigo nosso pensa da gente? Vocês já tiveram esse tipo de conversa? De alguém chegar e falar assim, o que você acha? Que eu faço aquilo, tal coisa legal? Ou o que você acha de mim? A gente não faz esse tipo de pergunta, né? A gente deixa a pessoa falar, né? Se ela quiser falar e tudo. Com relação aos homens, então, a gente tem uma dificuldade terrível de elogiar um ao outro, né? Vai falar, aí, o cara fez um negócio muito bom, você errou ali, cara, você deu uma desafinada ali, a gente tem meio uma dificuldade, né? E parece que é uma coisa de disputa. Só que Jesus, ele vai conversar com Pedro e ele vai perguntar o que eles acham. O que vocês acham de mim? É basicamente isso que Jesus pergunta. Se você for ver, essa oportunidade a gente tem poucas. E às vezes a gente passa com uma pessoa o tempo todo e você não sabe o que ela pensa de você. Como que você vai saber se o seu amigo reconhece em você alguma qualidade? E Pedro, ele não vai só dizer uma qualidade de Jesus. Ele vai dizer algo que diz muito mais do que ele sentia. Pedro, ele vai falar para Jesus, Jesus pergunta, o que as pessoas dizem sobre mim? Dizem que você é um profeta, que você é Elias, é João Batista. E aí ele pergunta, mas tá, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Já pensou se você já por acaso se declarou para o seu pai e para a sua mãe? Diga para falar para eles o quanto eles são importantes? Começa daí. Irmão, não vou falar não, porque irmão é difícil. Eu sei, eu tenho meu irmão, eu sei como é que é. Então, com o pai e com a mãe, você já chegou e já falou o quanto é importante o seu pai e a sua mãe? Começa a exercitar aí. É mais fácil, né? Você chega para a mãe e fala assim, pô mãe, a senhora faz um bolo da hora. Já começou aí. Pô mãe, aquela carne de panela que a senhora faz, já começa por aí. Eu digo que para você fazer alguma coisa na rua, na igreja, ou na rua, em qualquer lugar, você tem que treinar em casa. Em casa é o lugar de treinar. Você já se perguntou por que você tem pai, tem mãe, tem aquele monte de gente que está ali te azucrinando, te conhece bem, sabe bem seus defeitos, sabe como te irritar. Então, como que você vai exercitar esse tipo de coisa? Eu falo que o meu irmão, ele foi muito responsável por eu aprender a ter perdão. Eu falava assim, como que você vai ter que lidar com um cara desse que vai te azucrinar o tempo todo, fazia tudo para me irritar, e ele estava junto comigo o tempo todo, meu irmão. Se você não aprende o que é perdão com seu irmão, esquece, cara. Na igreja você vai ser um bom ator. O que a gente faz, começa a fazer em casa e começa a fazer cedo. Começa a fazer cedo isso. E Jesus, ele fala com Pedro, e ele precisava que Pedro abrisse o seu coração. Pô, e às vezes a gente é meio cabeça dura com isso. A gente fica guardando as coisas. Já aconteceu de vocês perderem um amigo, ou ele ir morar longe? Você fala assim, pô, perdi contato, nunca mais falei com ele. E você nunca chegou para ele e falou quanto era importante a amizade dele? Com relação a ser incorruptível, as relações são muito importantes, principalmente na adolescência. Na adolescência é o tempo em que você, às vezes, quer agradar o grupo, você quer fazer parte de um grupo. Eu já vi gente mudar todo o visual para fazer parte de um grupo. Já vi gente começar a fumar para fazer parte de um grupo. Eu tive um grupo de amigos, tinha lá os meus 14 anos, e na época estava uma febre danada de todo mundo começar a fumar. E todo mundo fumava mesmo, era uma coisa absurda. Na frente da escola era só aquela fumaça. E todo mundo, para ser descolado, fumava.
E aí era eu e mais 3 amigos, e a gente saía junto para todos os lugares, e o que aconteceu? Os 3 fumavam. E aí, o que era a questão? Eu tinha que ficar esperto, porque eles juntavam, às vezes, né, para jogar fumaça em mim, os 3, né, jogar fumaça em mim quando eu não estava percebendo. E eles ficavam loucos da vida, mas por que você não começou a fazer? Por que você não começou a fumar? Por que você não faz isso? Para ser aceito, você não precisa vender os seus valores. Você tem que saber quem você é. Jesus sabia quem ele era, mas ele precisava ouvir o que Pedro achava disso. O que Pedro achava disso? Se algum amigo seu chega para você e ignora quem você é e quer impor o que ele quer, ele não é seu amigo. Se ele vem falar para você o que ele gostaria que você fosse, você fala, não, então você procura outra pessoa. Isso é difícil, porque às vezes você se deixa levar. Você quer aquela amizade. Uma coisa que a gente aprende com a Bíblia é que os relacionamentos, eles têm que ser intensos. Do mesmo jeito que você vai falar uma coisa boa, você está numa conversa agradável ali, você fala, pô, isso é legal. Se tiver que falar alguma coisa mais forte, você vai falar. E esse reconhecimento que Pedro tem de Jesus é importante para a gente entender o que vai acontecer mais para frente. Porque o relacionamento é complicado de amizade. Se o seu relacionamento de amizade não tem atritos, não tem dificuldades, às vezes você está somente passando tempo com uma pessoa. E ela está olhando para você como uma forma de adquirir algo, e você talvez esteja olhando do mesmo jeito. E tem hora que acontece aquela divergência. E divergência, às vezes, é assim, eu penso de um jeito e você pensa de outro. Seria muito legal se isso acontecesse, né? O que a gente vê no Facebook? Você pensa diferente, já... Tem gente que está eliminando a amizade assim, você pensa diferente de mim, eu elimino. Eu já tiro. E Jesus e Pedro, eles têm uma intensidade tão grande no relacionamento, que um chama a atenção do outro. Só que, nesse caso, a gente fica muito perguntando, quem está certo e quem está errado? Não tem que entrar nessa. Se você entrar nessa, você nunca vai chegar num ponto de entender o que é o perdão. O perdão não é um julgamento. O perdão é você entender que, para o relacionamento continuar, certas coisas você vai ter que tomar o dano. Jesus e Pedro, eles têm uma conversa amigável, e Pedro fala que você é o Cristo, Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és ungido, você é o Messias. Ele fala uma coisa incrível que Jesus é. Só que Jesus começa a ensinar logo depois, que ele sofreria muitas coisas, seria rejeitado, seria morto e depois de 3 dias ressuscitaria. Cara, Pedro falou assim, não, que isso, acabei de conhecer, acabei de fazer uma amizade dessa, que isso? Ele chega para Jesus e fala assim, pô Jesus, não faz isso não, que isso, como que, fala essas coisas não. Tem gente que fala assim, bate na madeira, né? Não sabe nem do que é. Vai falar, bate na madeira, que isso? Fica falando coisa ruim aí, mano, sabe? Fica agorando aí, falando essas coisas não. E Jesus, ele sabia o que ia acontecer com ele. Aí Pedro chega lá, com toda a autoridade de amigo, fala assim, pô Jesus, não tem que pensar nessas coisas não, tem que pensar em coisa positiva, tem que pensar para frente. Aí Jesus fala para ele uma coisa incrível, que ele não fala até para outras pessoas que você fala, não, esse merecia ouvir. Ele fala para Pedro, quando Jesus olha para os discípulos e repreende Pedro, ele fala assim, olha, isso serve também para os outros. E ele fala assim, para trás de mim, Satanás. Calma, você não precisa falar isso com seu amigo. Primeiro você tem que entender o que significa Satanás. Você sabe o que significa Satanás? Alguém aí sabe? Não ganharam ponto. Pode esquecer. Se ia dar ponto em pergunta, pode esquecer, que ninguém sabe. Satanás significa adversário. É muito mais, tem mais coisas aí.
Mas o que Jesus identificou em Pedro naquele momento é que Pedro iria arruinar a principal coisa que teria na amizade deles. Porque o que você tem que fazer, o seu amigo não pode dizer o que você tem que fazer. E quem era Pedro para dizer o que Jesus ia fazer, cara? Não já aconteceu de você falar assim, eu gostaria de fazer isso. Seu amigo falou, não, vamos lá, vamos para a festa tal, porque eu quero tudo. Aí você, não, tá bom, vamos lá. Quando eu era mais novo, eu era tímido, muito tímido. Quando você é tímido, isso parece que faz parte da adolescência, né? Tem um ou outro, né, que chega aqui e fala assim, eu que vou contar, né, tal, manda nos outros e tal. Esse consegue lidar melhor com algumas coisas. Mas, normalmente, a gente tem dificuldade de falar não, né? Você fala, eu vou falar não, aí ele não vai me chamar mais, e vou falar não, e aí ele não vai querer mais andar comigo. E, começa a vir um monte de caraminhola na cabeça. Só que, quando você diz a sua vontade, fala o que você quer, principalmente para você, jovem cristão. O cara fala assim, vamos jogar bola domingo de manhã, mano. Por que o futebol só rola domingo de manhã, mano? É uma coisa incrível. É sempre domingo de manhã, mano. E aí você fica, EBD, mano, e tal. Aí você vai para EBD porque o seu pai e a sua mãe mandam. Se você for para EBD só por isso, a partir do momento que eles não mandarem, você já não vem mais. E aí, as suas escolhas têm que ser com convicção. E tem hora que você vai ter que falar para o seu amigo, não vou e acabou. A principal coisa que você tem que aprender é colocar limites na sua amizade. E Jesus botou um limite claro para Pedro. Falou, Pedro, nem vem, mano. Eu sei o que eu tenho que fazer e não é você que vai falar. E aí você fala, acabou a amizade, cara. Se um amigo meu me chamar de Satanás, já era. Ele fala assim, aparta de mim, Satanás. Eu, tá bom, vou embora. Quero mais saber de você não, cara. Vai me chamar de Satanás, você é louco? E aí Jesus fala isso com Pedro, logo depois de Pedro falar aquela coisa tão legal para Jesus, né? Que falta de consideração, hein? Um elogio, acabou de ganhar um elogio, e ele devolve, chamando o cara de Satanás. Que espécie de amizade é essa? Mas você sabia que às vezes a gente tem amizade assim? A gente chega para o nosso amigo, oferece o melhor para ele, e ele está praticamente ignorando a sua essência. Se ele ignora você como cristão, ele está ignorando a sua essência. Ele é seu adversário e você não está percebendo. Adversário é aquele que vai fazer você andar num caminho que não é aquele que você quer. E o caminho que você quer, às vezes ensinado com tanta dificuldade pelos seus pais, você se perde porque você não quer perder uma amizade. Cara, se você for sincero com seu amigo, aí ele vai provar que ele realmente é seu amigo. E Pedro era igual mosca, já viu? Mosca, você abana, ela volta, você abana, ela volta, você abana, ela volta. Mosca é persistente, cara. O bichinho persistente é mosca. Se for na comida, então, você esquece. Né? Você abana, é melhor cobrir, você desiste, você fala, não, chega, você cobre, porque ela não vai parar. E Pedro é desse jeito com Jesus, ele não consegue largar, cara. Ele tem uma amizade tão forte com Jesus, que mesmo Jesus falando o que falou para ele, ele fala assim, não, eu vou continuar junto e já era. Ele continua, fala assim, já viu aquela assim, se ele não vier me pedir desculpa, eu não volto. Para com orgulho. Orgulho destrói muita amizade. E Pedro não tinha orgulho nenhum. E ele vai errar de novo. Pedro só ramelava, cara. Fala sério, hein? Aí Jesus volta, vai passar várias coisas, vai fazer várias coisas junto com Pedro. Pedro vê um monte de coisa legal que Jesus faz. E aí Pedro é aquele cara que fala assim, não, eu nunca vou deixar de fazer tal coisa. Ele chega para Jesus e fala, não, que isso, eu nunca vou te voltar atrás, nunca vou deixar você na mão e tal. Olha que, na hora que você tem que fazer aquilo que você acha que é o correto, e aí o seu amigo chega para você e fala assim, eu vou com você, mas só se você for para onde eu quiser.
Olha, a amizade de Jesus e Pedro, ela mostra muito para a gente. Se você ler o texto de Marcos mais para frente, Jesus ele chega para Pedro, e depois de Pedro falar, não, que isso, eu sou ponta firme, vou com você até o fim. Jesus fala para ele assim, cara, falar um negócio para você, hein? Você vai me negar. Sabe onde o seu amigo nega você? Na hora que ele sente vergonha de você, por exemplo, não ir numa festa porque você vai para a igreja. Já parou para pensar nisso? Se seu amigo sentir vergonha de qualquer uma das coisas que você tenha que fazer, ele está te negando. E não precisa nem ser 3 vezes, nem esperar o galo cantar. Cara, a gente tem que abrir o olho, porque a amizade falsa tem um monte. E uma coisa que você aprende com o tempo, é que você tem que ter amizades verdadeiras, e na mesma proporção, você tem que ter inimizades verdadeiras. Tem muita gente que passa de legalzinho, de bonzinho, mas na verdade quer te usar, na verdade quer obter alguma coisa. Nem vou contar uma história que veio em minha mente agora, que é dolorido. Né? Envolve ex-namorada, deixa quieto. Ainda bem que minha esposa nem está aqui. E, esse negócio entre amigos pega, hein? Esse negócio de falar assim, e tal, o cara tá namorando e tal. Aí o outro tá lá, vira mó amigão, né? E gosta da namorada do amigo. Que coisa, hein? Aí você termina o namoro, nossa, né? Automático já começa o namoro. E a gente tem que ficar esperto, porque às vezes a amizade interesseira tem um monte. E sabe como começa a amizade interesseira? Além de ter uma falta de reconhecimento, além de um não repreender o outro, a negação é a terceira coisa. Só que a negação, ela é em um ponto boa, porque ela vai filtrar. Sabe, vai ser um filtro muito bom. Você vai descobrir realmente quem é ponta firme e quem não é. Jesus, ele tinha na sua missão algo que ele já sabia. Ele sabia que ia sofrer. Ele sabia que ia morrer. Só que os discípulos não entendiam isso. Os discípulos falam cada coisa, cara. Acho que se fosse eles depois, quando fosse ver, nossa, não acredito que a gente falou isso para Jesus, cara. Isso é a coisa mais legal que você vê na Bíblia. A Bíblia, ela não floreia nada. Ela conta a história como ela é. Sabe o que a gente adora fazer? Você vai contar alguma coisa, você fala, não, ó, um amigo, quando é uma coisa boa, você fala, olha, eu fiz. Quando é uma coisa ruim, você fala, ó, meu amigo, ele errou lá, ele caiu, tudo. É sempre assim, né? E tem gente que faz isso até adulto, hein? Já velho, já cabelo branco. Ixi, nem posso falar nada de cabelo branco. E uma coisa que Jesus tinha com ele, eram 12 amigos. 12. Entre esses 12 tinha um. Esse um, ele era tranquilinho. Ele só falou uma vez com Jesus para falar, pô, Jesus, a gente poderia pegar o dinheiro desse perfume que a mulher aí está ungindo no seu pé e vender e dar para os pobres, sem interesse nenhum. Judas era aquele cara que chegava assim e falava, não, você está certo. Quando virava as costas, falava, brincadeira, hein, mano? Porque não acredito que ele vai fazer isso. E isso acontece, hein? E é horrível você descobrir que às vezes aquela pessoa que está ali te bajulando é a pessoa que está falando mal de você. Só que a primeira coisa que você tem que entender é que quem mais te bajula é quem mais não está nem aí para você. Só que para você descobrir o que é bajulação e o que é elogio, é meio complicado, é com o tempo. E Jesus, ele tem, num período muito curto, o livro de Marcos, ele é muito direto. Você abre ali no capítulo 14, acontece um monte de coisa. Acontece um monte de coisa. É igual aqueles filmes chinês de luta, né? Acontece um monte de coisa, todo mundo luta com todo mundo, e
acaba rapidinho, às vezes você nem entende o que aconteceu, o que o cara queria fazer, só entende que eles lutaram um monte, né? Então, Jesus e Pedro, eles têm na continuidade da sua relação, um quebra, porque Pedro, ele era aquele cara que batia no peito e falava, não, eu sou ponta firme, eu não vou fazer isso. Jesus falou para ele, menos, baixa a bolinha, porque eu sei o que vai acontecer. Só que Pedro não acreditava. Pedro não acreditava que Jesus estava falando uma coisa que realmente iria acontecer. E Jesus, ele é traído com um beijo. Judas, ele realmente era um ótimo ator. Ele era um excelente ator. Digno de ganhar o Oscar, cara. Porque ele chega e demonstra um sentimento por Jesus que você até poderia dizer que enganou Jesus. Mas Jesus não se engana, cara. O que Jesus chega para ele e fala assim, eu não acredito que você fez isso. Porque quem estava perdendo era Judas, não era Jesus. E às vezes, a gente tem que tomar uma decisão de dar um fim no amigo que chega para você e finge toda aquela dedicação para você. E no final vai te trair com um beijo. Jesus, ele tinha nos 12 discípulos as pessoas mais próximas a ele. Só que ele tinha alguém mais próximo ainda entre esses 12. Ele tinha 3 que ele puxava sempre com ele. E acontece isso, não acontece? Você tem vários amigos, mas tem aquele cara que você, tem aquela menina que é aquela parceira que vai para você para todos os lugares. E aí você identifica a intensidade da sua amizade com o que Jesus faz com esses 3. Jesus chama Pedro, Tiago e João e vai para o jardim de Getsêmani. Foi antes dele ser traído por Judas. E ele faz uma coisa fantástica. E se a gente aprende a fazer isso cedo, a gente sofre menos quando fica adulto. Ele reconhece na amizade desses 3 algo tão intenso, e que ele chega e fala assim, fiquem comigo, vamos orar. E aí ele ainda fala assim, que a minha alma está tão triste, que estou a ponto de morrer. Vamos ficar aqui comigo? Cara, uma das coisas que mais está pegando hoje é suicídio. Vocês têm visto isso aí, não tem? Aparece direto na internet. Sabe uma das coisas principais que leva a pessoa a se suicidar? A falta de amizade verdadeira. Ai, mas joga a responsabilidade no amigo. Não, não é responsabilidade. Você não é culpado se isso acontecer. A grande questão é, você às vezes pode ser a oportunidade de salvar a vida de uma pessoa. Com uma amizade verdadeira. Quer uma dica? Isso eu costumo fazer, isso é um exercício que eu faço. Eu falo pouquinho, né? Quem estudou comigo, né, o Ronaldo ali sabe, falo muito pouquinho. Então, uma pessoa tímida, ela fica assim, como que você estimula uma pessoa a conversar? Você quer fechar um tímido numa concha? Faz pergunta para ele. Oi, aí, o que você gosta de fazer? Você está estudando o quê? Né? Ou então, é aquela pergunta de tia, né? E as namoradinhas? Cara, isso é mortal. Acabou a conversa. Já era. Fechou uma concha, já era. Sabe uma coisa legal que você pode fazer? Conta um pouco de você. Mas calma. Não tudo de uma vez. Conta um pouco de você, estimula no seu amigo a confiança. Se você contar para uma pessoa uma coisa íntima sua, mas como eu disse, vai com calma. Se você contar um pouco das suas histórias, mas verdadeira. Fala assim, eu fui fazer um negócio lá, tropecei e caí de cara no chão lá. Ri junto, ri das coisas que acontecem. Meu. Conta histórias verdadeiras suas. E aí, naturalmente, aquela pessoa vai sentindo em você confiança. Olha que eu já comprovei isso já, viu? Eu já ouvi histórias incríveis. Eu falo assim, eu não acredito que essa pessoa contou essa história para mim.
Só que como algumas pessoas que me conhecem já sabem, né? Ah, o Wesley conversou um tempinho só com a pessoa, pronto, ele já contou, e aí eu morei não sei onde, eu fui não sei onde, minha mãe fez, meu pai fez aquilo, tal, eu trabalho com isso, já... conta um pouco de você, compartilha a verdade para você receber verdade de volta. Sabe o que a diferença de uma conversa para uma entrevista? E às vezes a gente acha que entrevista é conversa. Chega na pessoa, e aí, o que você faz? Quantos você tem? Onde você mora? O que você... você não é a Marília Gabriela. Menos, né? Nada de jogo rápido. Tem uma conversa. Conta um pouco de você. Fala, eu gosto de cachorro, cara. Tem umas marcas das mordidas no meu aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou levar para o resto da vida. Compartilhe um pouco de você, para você receber um pouco de volta. Jesus, ele compartilhou a coisa mais íntima que ele tinha, que era a relação dele com Deus e a missão que ele tinha a cumprir. Mas os discípulos não aceitavam. Só que aí Jesus, ele vai dar um passo maior. Você tem um amigo que você pode dizer o que Jesus falou para Pedro, Tiago e João? Se você estiver triste, você tem um amigo que você pode falar assim, cara, eu estou numa bode. Uma bode é velho, né? Uma bad. Já tem uma nova depois de bad? Não, né? Eu acho que não sei por que vocês usam bad se você pode falar que está borocochô, né? A língua portuguesa é maravilhosa, cara. Bad. Em bad, você está borocochô, cara. Sabe? Principalmente que quase todo mundo aqui veio, assim, os parentes, os avós, tem tudo um pezinho no Nordeste, né? Oxente. Então, compartilhe um pouco de você. Jesus, ele compartilhou com os discípulos, ele desnudou a alma dele. Você tem condições de falar para o seu amigo aquilo que você está sofrendo? Como eu disse, eu tinha aquela amizade que eu falei lá, que era todo mundo, de repente estava todo mundo fumando, e eu era fumante passivo, né? Uma coisa que você percebe quando você é fumante passivo, quando você consegue praticamente dizer o nome do cigarro só pelo cheiro da fumaça, né? Isso acontece. Você está tão ali, e a pessoa está sempre fumando do seu lado, agora menos, né? Porque os fumantes, dependendo do lugar onde for, eles são igual cachorrinho, né? Deixa amarrado lá fora e você entra, né? Não pode entrar mais em qualquer lugar fumando. Então, isso deu uma bloqueada. Só que na época era mó. Tal. E aí a gente andava junto para todos os lugares. Chegou um tempo que a gente ia depois da escola, ia jogar RPG. Né? Eu nem sou nerd, né? Ia jogar RPG. Aí, era só aquela coisa, ia jogar e tal, legal. É nisso que às vezes consiste a amizade, né? Você fazer uma coisa legal juntos. Só que aí, começou a ter complicações. O pai do meu amigo já estava para se divorciar da mãe dele. O pai já era divorciado já. E aí a gente ia andando juntos e de repente a gente não era só amigo de jogar RPG. De repente a gente sentava e conversava por horas, falando das dificuldades que é ser adolescente e lidar com um pai e com mãe. A gente não consegue entender eles não entendem a gente. É uma coisa difícil. E não adianta você achar que, eu vou sair com os meus amigos para esquecer os problemas. Você volta, o problema está lá. Você tem que se resolver. Se os seus amigos você não tem condições de falar para eles, a situação lá em casa foi meio complicada, aconteceu um problema e tal, tô passando por essa dificuldade. E ali a gente teve um período de desnudar a alma, igual Jesus fez. Um amigo meu falava assim, olha, o meu pai, ele nunca tinha falado nada sobre o pai dele. Ele falou assim, então, meu pai abandonou minha mãe, e eu não quero nem saber dele, porque antes dele abandonar minha mãe, ele me batia todo dia. E para você ver como uma coisa é preciosa quando é contada para você, é quando a pessoa vai preparando o terreno, já viu? Ela começa a falar uma coisa, começa a falar outra. Ela quer testar a sua confiança, se você não vai sair espalhando tudo que você ouve. Então Jesus, ele tinha uma intimidade na amizade, em que a repreensão que ele fez ou elogio, conta para o enriquecimento dessa amizade. E
Quando você vê a continuidade, aqui Jesus é preso, Pedro nega Jesus 3 vezes. E se você ler, ele ainda sai xingando uns palavrão ainda. Sai amaldiçoando, falando um monte. Não, ele nega a amizade da forma mais veemente que ele podia. Só que Jesus não devolve do mesmo jeito. E aí, se você lê só até aqui, você... Pô, mas o final não é feliz, não, cara. Pedro e Jesus não... E aí? O que acontece? Jesus volta e tal. E o que essa amizade trouxe para Pedro? E aí que entra o ponto. Se você achar que Deus está interessado em ter um relacionamento com você, porque Ele está interessado em uma coisa de você, esquece. Esquece. A gente não tem nada que oferecer para Deus. Se você acha que estava faltando alguma coisa para Deus, e Ele quer suprir com o seu relacionamento, também não é. É o contrário. Deus é um Deus de relacionamentos. E Ele se relaciona entre Deus, Pai, Jesus, Filho e Espírito Santo. Eles concordam. Porque na hora de criar o homem, eles falam, façamos o homem, imagem e semelhança. É plural ali. Na hora que acontece as tretas lá em Babel, fala assim, ó, desçamos e confundamos a língua dele. Está até hoje, né? Uma confusão danada. E pior é que às vezes não é só de quem fala língua diferente, não. Às vezes até o português é o mesmo, mas você não entende o que a pessoa está falando. A Trindade, ela é um relacionamento maravilhoso. E aí, o que Deus quer é que você faça parte desse relacionamento. O C.S. Lewis, que eu gosto muito, ele fala assim que o relacionamento da Trindade é como uma dança. E aí eles querem que você entre nessa dança. Quem lucra é você. A amizade que Jesus tem com Pedro, o lucro é de Pedro. Ah, mas é nas cenas pós-créditos? É, lá em Atos. A cena pós-crédito do Evangelho é Atos. O que acontece com Pedro? Cara, Pedro vira o cara. Ele prega 3.000, se converte, ele prega. E Pedro ganha uma autoridade de quem errou e de quem acertou, mas foi verdadeiro. Seu amigo verdadeiro é aquele que erra e que persiste na sua amizade. E Jesus, ele tem uma amizade com Pedro, e ele mostra que os erros de Pedro não tornaram ele corrupto, não corromperam ele. Pedro continuou. Aí agora, se você lembrar do texto no começo, já viu o filme Efeito Borboleta? Volta lá para o começo. Eu li o texto de Jesus conversando com o jovem rico. Você lembra disso? Vocês lembram disso? Não, isso é legal. Então, Jesus está conversando com o jovem rico. O jovem rico, ele tem tudo que uma amizade destrutiva pode ter. Ele é bajulador, ele chega a se ajoelha. Que falso, cara. Pô, sai pra lá, meu, o que você quer? Já viu quando alguém vem, ai, nossa, você é tão legal, o que você quer? Para vir falar desse jeito. É desse jeito. E aí ele quer já alguma coisa, ele é interesseiro. Falou, Jesus, o que eu faço para ganhar vida eterna? Oh, meu, é assim, mal chegou, né? Nem sofreu pelo meu nome, já quer vida eterna? Acho que é fácil assim? Não. Aí Jesus já cai a ficha já, e Jesus, ó, esse cara é interesseiro. Aí Jesus fala assim, ó, você cumpre todos os mandamentos? Ele, eu sou o cara, eu cumpro desde criança, eu sou bom, mano, eu faço tudo direitinho. Aí você fala assim, pô, além de falso, o cara é exibido, mano. Sai fora. Você tem uma amizade que alguém quer se passar melhor do que você? Isso não é amizade não, cara. É alguém para a pessoa exercitar o ego dela. O jovem rico é ao contrário de tudo que Pedro demonstrou com Jesus. Só que o jovem rico, por incrível que pareça, ganha a amizade de muita gente. Às vezes a gente deixa os Pedros de lado e anda junto com o jovem rico. Porque o jovem é
rico. Oh, vai nas baladas, vai nos lugares legais. Pô, o cara paga um McDonald's, cara. Pô, quem não quer um amigo desse? Pagou o ingresso do cinema para assistir Aquaman. Quem não quer um amigo desse? Só que se você for para uma amizade assim, aí quem se corrompeu foi você. E Jesus, ele não se deixa corromper, não. Não adianta vir com bajulação, não adianta vir com interesse, não adianta vir dizendo o quanto você é bom. A amizade tem que ser verdadeira, igual a de Pedro. Quando você volta para o início e vê o que esse cara quis fazer com Jesus, fala assim, pô, meu, mas tentou levar no papo. É muita audácia, né? Querer levar Jesus no papo, que isso? Só que a gente pode aprender isso. Tem muita gente que vai chegar com um papinho com você. E você tem que saber identificar. Muitas vezes, o Pedro é você. É você que vai ramelar, é você que vai negar, é você que vai fazer. Só que uma coisa importante é onde está pautada a sua amizade. Uma coisa que você tem que entender é que, os meus amigos de igreja, tá, é seu amigo, você vê durante a semana? Não, só no culto à noite. Que amizade é essa? Que amizade é essa? Aí você não vê o seu amigo durante a semana, vê no culto, o que você vai fazer então durante o culto? Vai conversar. Aí, já. É assim que a gente descobre. É assim que a gente descobre. Cara, a amizade é feita de amor incorruptível. E Pedro não se deixa corromper. Não se deixar corromper, ser incorruptível, não é ser perfeito. Como foi falado aqui, as pessoas querem que a gente seja perfeito, né? Mas não é. Não é para você ser perfeito, é para você amar de um jeito que você faça igual Pedro. Não tenha vergonha de errar, mas seja verdadeiro. Tenha uma amizade verdadeira. E se você for verdadeiro, você vai afastar os falsos, viu? Isso é fato, cara. Olha, porque você não vai falar o que agrada a ele, ele já vai embora. A história de Jesus e Pedro é muito intensa. Dá uma lida depois com mais calma. Não estou falando que vocês não leram, mas dá uma lida com mais calma. Você vai ver o Pedro só erra com Jesus. Mas é o cara que é mais intenso e verdadeiro. Sabe o que Jesus quer? Ele quer que você seja Pedro. Erre. Negue. Mas Pedro nega e ele sente a dor disso. Porque ele é verdadeiro. Se você não sabe ter uma amizade com Jesus, você não poderia nem se dizer cristão. É duro isso, né? Mas é a verdade. E uma coisa que eu não tenho medo é de falar, a verdade mesmo que ela doa. Tem uns amigos que podem confirmar isso, né? Cara, tem um relacionamento com Jesus. Mina, tem um relacionamento com Jesus. Como que é o seu relacionamento com Jesus? Você fala as suas intimidades para Ele? Já saiba de uma coisa, não dá para esconder nada de Jesus não, tá? Fala o que Ele já sabe. Ele já sabe o que você fez. Fala para Ele. Tem um relacionamento verdadeiro em que você possa dizer realmente, Jesus é meu amigo. Aí você fala assim, quando você fala, eu sou cristão, você está falando, Jesus é meu amigo. É mesmo? Prova. Abaixe sua cabeça. Eu quero que você pense agora, nesse tempo todo que você está andando, indo para a igreja, que você está fazendo as coisas certinhas desde criança, se você não está sendo um jovem rico da história. Analisa a sua caminhada. Você pode mudar o curso dela. E você pode mudar o curso dela em várias situações. Deus não se cansa de novos começos. Se você não aprender a recomeçar agora, como que você vai viver uma vida inteira com Jesus?
Se você não entendeu o que é um relacionamento verdadeiro com Deus, como que você vai ter relacionamento verdadeiro com as pessoas? Os 2 principais mandamentos são amar o seu Deus de todo o seu coração e ao próximo como você mesmo. Se você não fizer um, você não faz o outro direito. Pensa nas suas amizades. Pensa no que você está fazendo aqui essa noite, numa quarta-feira. E se isso realmente é demonstrar a amizade verdadeira que você tem por Jesus. Senhor maravilhoso Deus, nosso Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos mostre como ser amigos verdadeiros do Senhor. Nos diga, ó Pai, e corrija o nosso caminho através do Teu Santo Espírito, Deus. Nos mostre onde estamos errando. Ó Senhor, nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos ir com o Senhor até o fim. Essa noite, ó Pai, temos a oportunidade de convidar ao Senhor para ser um amigo verdadeiro em que a gente possa falar abertamente o que a gente pensa. Nos ajuda, ó Deus, a ter amizades verdadeiras. Tendo a amizade verdadeira do Senhor, seremos incorruptíveis, ó Deus. Mas para não ser corrompido, a gente tem que estar comprometido. E queremos nos comprometer com o Senhor nessa noite. O Senhor aceita, em primeiro lugar, o nosso perdão. Nos perdoa, Deus. Nos dê condições de retomar a caminhada. Nos dê condições de reatar a amizade. Em seguida, ó Pai, nós queremos a Tua instrução para continuar andando no caminho que Te agrade. Ter uma amizade verdadeira com o Senhor, ó Deus. Senhor, eu Te peço por todos esses jovens que estão aqui, ó Deus. O Senhor sabe o que tem guardado para cada um deles. Muitas amizades que começam hoje vão até o fim da vida. Guarda-os, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.